iniciamos o nosso assunto. Não viva como um morto. Querido ouvinte, às vezes existem pessoas que levam o nome de vivos, mas na verdade estão mortas. Tem pessoas que respiram, que se movimentam, que fazem as suas ações, as suas atividades, mas está morta. Porque nós estamos falando de uma condição espiritual. Assim como existe o corpo físico e as suas sensações, porque o corpo físico ele responde, nós temos ali os sistemas, entre eles o sistema nervoso, bem como outros sistemas das percepções, da visão, da dor, da sensibilidade da pele, entre outras coisas, a qual nós sentimos, e respondemos ao que nós estamos sentindo porque nós temos essa sensibilidade. Assim também é o nosso corpo, ou uma comparação com o espiritual. O espiritual, ele também tem os seus sentidos, a sua sensibilidade para estar percebendo o campo espiritual. Está com os sistemas ativos. E claro, isso eu estou fazendo comparações. Somente comparações. O nosso, ou melhor dizendo, a parte espiritual que nos cabe, também existem as suas sensações, as suas sensibilidades, falando muito claramente se estamos vivos ou não espiritualmente. Eu quero trazer para você um exemplo aqui. Eu quero trazer para você uma parábola daquele que levou o nome de vivo, mas estava morto. Não quero me ater aos detalhes dessa parábola, mas quero focar nas características dela e aplicarmos para esse mesmo título, que é a parábola do filho pródigo. Você lembra da parábola do filho pródigo, querido ouvinte? Em Lucas, no seu capítulo 15, dos versículos 11 adiante, fala sobre essa história. E eu convido você a ler juntamente comigo. Diz assim um texto. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, isso aqui é muito interessante, irmão. Quantos empregados de meu pai têm comida? Ou seja, ele caiu em si e disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam-lhe um novilho gordo e matem-no.
Vamos fazer uma festa e comemorar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Querido ouvinte, essa parábola ela é muito clara, falando sobre uma realidade que estava acontecendo nos tempos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava falando aquela parábola para um público específico. E você sabe quem é o público, né? Pois é, as ovelhas perdidas da casa de Israel e os escribas e fariseus. As ovelhas perdidas da casa de Israel é simbolizado pelo filho mais novo, o filho imprudente, que irresponsavelmente usou da sua herança. E o filho mais velho representa os escribas e fariseus, aqueles que estavam sempre ali, mas não participava ativamente do amor, da misericórdia e abraçar a parte das ovelhas perdidas, no sentido de você também é meu irmão. E aí o Senhor Jesus utiliza essa forma de parábola para dizer: vocês dois são filhos e os dois estão perdidos. Um se perdeu fora e o outro se perdeu dentro. Um recebeu a sua herança no sentido de ser filho, de ter promessas, de ter a lei, mas irresponsavelmente saiu e não soube utilizar bem aquilo que recebeu por ser filho de Deus. E o mais velho tem a lei, mas segue tradições, segue ao pé da letra, e aí se perde dentro. Não compartilha de misericórdia, não compartilha do amor, não compartilha da fidelidade, mas se apega só à letra, à letra, à letra. Os dois precisam se encontrar. É por isso que existe a parábola da moeda perdida, que é uma moeda que se perde dentro, e o da ovelha perdida, que é uma ovelha que se perde fora. Mas o que é que você quer dizer com isso, irmão Gilhard? O nosso tema é: não viva como morto. Exatamente. Eu quero aplicar os sentidos, as ações, a forma como esse filho mais novo se comportou. Olha, ele foi imprudente. Mas por que ele foi imprudente? Porque em um determinado momento ele morreu. Como assim, irmão Gilhard, morreu? Morreu para as opiniões do seu pai. Morreu para as ordens claras do seu pai. Morreu para a sua vida como deveria ser junto do seu pai. E quando ele se distancia do pai, não significa que ele só se distanciou, querido ouvinte, quando ele foi para outra região. Mas no momento em que ele pede a sua herança, e em seus pensamentos, ele começa a articular, começa a projetar que ele tem que sair, ele já está morrendo. Ele não deixou de ser filho, ele não deixou de respirar, ele não deixou de ter as ações dele, mas espiritualmente ele não dá mais ouvidos. Ele não está enxergando pelos olhos da fé, porque aquela decisão é uma decisão imprudente, então os seus olhos da fé estão fechados. Os seus ouvidos para saber filtrar estão fechados. E ele começa a agir imprudentemente, porque a sua parte espiritual ele deixou de lado. Essa sensibilidade de buscar sabedoria, de buscar conhecimento, de saber o que está fazendo, morreu. E aí ele vai e se afasta e vai para outra região. Essa imprudência, essa irresponsabilidade de utilizar toda a sua fazenda, toda a sua herança, não administrar bem o seu fôlego de vida, não administrar bem as suas bênçãos, a qual ele tem. Nós não estamos falando de ímpio não, querido ouvinte, nós estamos falando de alguém que é filho, legítimo.
e que por um determinado momento se afastou, perdendo a sua sensibilidade daquilo que é bom. Estava morto. E aí você observa que a sua vida começa a voltar quando ele cai em si. Quando ele cai em si, ele já estava passando fome, ele já tinha agido imprudentemente, a sua herança já não tinha mais. Até fome ele estava passando, querendo comer as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Cuidar de porcos, um judeu cuidar de porcos, é chegar ao fundo do poço, porque nem em Jerusalém isso pode acontecer, só em outra região mesmo. Porque é um animal que não é alimento, é imundo. É por isso que, sobre a questão do cuidado ali, um judeu, nessa história do Senhor Jesus, era chegar ao fundo do poço. E aí, quando ele cai em si, você observa que a sensibilidade dele começa a voltar. Por que no princípio ele não enxergou isso? Exatamente, querido ouvinte, ele cegou os seus olhos. Ele se fechou para as opiniões, ele fechou os seus ouvidos, ele fechou os seus olhos e deu lugar à sua própria razão, à sua carne, às suas convicções. E assim, quando ele cai em si, verso 17, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Tá vendo? Começou a sensibilidade a voltar. E o interessante, querido ouvinte, é que ele vai e volta, porque ele começa a enxergar de novo, a ouvir de novo, a pensar com raciocínio, concluindo que o que ele tinha feito foi imprudente. Você observa que existem dois estágios da vida desse filho mais novo: de agir imprudentemente e não saber o que estava fazendo, e em um determinado momento começar a raciocinar e entender que ele estava errado. E é isso que eu quero lhe dizer. Viva como aquele que tem vida, abrindo as percepções, a sensibilidade, o coração, a visão, buscando o poder de Deus, para que você seja sensível no sentido de ouvir a palavra, sentir o poder de Deus nas orações, sentir o poder de Deus nos louvores, nos trabalhos espirituais, de abrir os ouvidos para um conselho. Viva, ative a sua vida espiritual. Você depende disso. O interessante é que quando ele chega ao seu pai, e o seu pai o abraça, o beija, o próprio pai afirma. No versículo 24, nós temos que festejar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Tá vendo, querido ouvinte? Estava perdido e foi achado. Estava morto e voltou à vida. E começaram a festejar. Eu quero focar nessa parte aqui. Então, mesmo que sendo filho, sendo da linhagem, sendo agregado, sendo ovelha, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, nós podemos estar mortos no sentido de fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos e não ser sensível a mais nada espiritualmente falando. E agirmos com imprudência. Com base nesse contexto, querido ouvinte, e claro, se você quiser saber todo o sentido dessa parábola, nós temos um programa específico que fala só dessa parábola. E aí, todo o seu significado, né, que é juntando com a parábola da dracma perdida e da parábola da ovelha perdida.
Mas nesse estudo, nessa reflexão, nós vamos focar nesse assunto e eu quero trazer outro texto para você, que é em Apocalipse, no seu capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, para nós falarmos ainda sobre não viva como morto. Querido ouvinte, em Apocalipse 3, do 1 ao 6, olha o que é que está escrito e é muito profundo e muito forte. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão a você, e você não saberá a hora que hora virei contra você. Olha o estado sério que a igreja de Sardes tinha chegado. As pessoas levavam a fama de estar vivo. E o que é isso, querido ouvinte? A mesma forma como Israel, o Judá, eles tinham a autoconfiança nas suas obras, nas suas ações. É o fato de nós termos uma rotina que é o congregar, é o existir. Olha, eu existo. Eu não congrego, na verdade eu frequento. Então é aquele que frequenta, é aquele que existe, é aquele que está lá. É. Olha, eu existo, eu estou aqui, eu estou respirando, eu falo. Olha, você está observando o que eu falo, que eu frequento. Quantos e quantos fazem isso, né, querido ouvinte? Olha, eu vou falar uma coisa muito forte, mas é o que mais nós percebemos. Frequência não é sinônimo de pessoa que está ativa. Frequência não é sinônimo de ativez. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui, ela tinha essa fama. E outra, ela tinha obras. Querido ouvinte, por favor, me ouça. Ela tinha obras. Só que o Senhor Jesus faz uma denúncia. As suas obras não são perfeitas aos olhos do meu Deus. E é totalmente diferente. Então, existem obras que nos tornam famosos, que nos levam o nome de que estamos vivos. Mas, na verdade, são obras que não são perfeitas diante de Deus. Eu já ouvi bastante, querido ouvinte, de pessoas que não ouvem um conselho, não têm sensibilidade para a pregação. O pregador está sendo utilizado por Deus, falando, mas a pessoa não percebeu o teor daquela mensagem, a riqueza que ela tem, as coisas espirituais e profundas que elas estão transmitindo. Mas não. Por quê? Porque ele está insensível. Ele está morto. Um conselho muito bom, a fraternidade entre os irmãos, mas ele não sente nada, porque ele está morto. Um morto não ouve conselho, querido ouvinte. Um morto não aceita correção.
não têm visão espiritual, não têm ouvidos que possam separar. Então ele só leva o nome de vivo porque ele frequenta, porque ele está e porque ele existe. Nesse sentido vem a fala do Senhor Jesus para os nossos dias, porque as palavras do Senhor Jesus sempre são atuais. Lembre-se, verso 3, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Nós devemos nos lembrar daquilo que nós recebemos, daquilo que nós ouvimos, obedecer e se arrepender. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Por quê? Porque é uma pessoa que não está atenta aos tempos e às estações. Nesse sentido, vem. Nós devemos correr atrás de ativar essa parte espiritual que cada um de nós temos. De ver o mover de Deus, de prestar atenção nos aconselhamentos de Deus, de sentir na oração a presença dEle, de cantar louvores e sentir a presença dEle, de participar dos trabalhos e não ser somente um frequentador, mas um adorador de verdade, um adorador que quer entregar o seu culto ao Eterno de Israel, o nosso Deus verdadeiro. Ser um adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Olha, querido ouvinte, eu acredito que esses 3 versos já têm uma excelente aplicação para o contexto a qual nós temos aqui falando. Nesse sentido, eu quero trazer o conselho do nosso irmão Pedro para nós não sermos infrutíferos e nem, vamos dizer assim, estacionados, parados. Esses conselhos, eles estão em 2 Pedro, no seu capítulo 1. Veja bem, 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 adiante. Observe e acompanhe os detalhes dessa leitura. Ela nos diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Em outras palavras, o nosso irmão Pedro, apóstolo da Igreja de Deus, ele está dizendo que nós, pela graça do Deus vivo, temos o Espírito Santo, que é o compartilhamento da natureza divina, Então, os atributos comunicáveis de Deus, elas são compartilhadas conosco através do seu Espírito. O seu caráter está em nosso coração. Deus está conosco. Ele compartilha conosco essas coisas que nós necessitamos para ter uma vida casta e piedosa. Tá certo, querido ouvinte? Ou seja, e através dessa natureza que ele compartilha conosco, nós podemos fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E aí ele vem dizer que através dessa natureza nós devemos empenhar-nos. Olha o que é que diz no verso 5, olha. Por isso mesmo, empenhem-se. Tá vendo? É um esforço que é cobrado. Existe a parte que nos é cabida. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude,
À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha que maravilha, querido ouvinte. Olha aqui o nosso irmão Pedro, por meio do Espírito Santo, nos ensinando algo maravilhoso, extraordinário, como diz um dos nossos poetas. Ele está dizendo que para nós não sermos inoperantes nem improdutivos, nós temos que nos empenhar para essas qualidades existirem e crescerem. Eu quero focar em cada uma dessas qualidades que naturalmente, se nós andarmos com Deus, nós vamos produzir, querido ouvinte. A primeira que ele fala é fé, pistis no grego, que significa crença, confiança, convicção, fidelidade, lealdade. É isso. Fé, confiar em Deus a ponto de viver de acordo com aquilo que Ele revelou. Então nós devemos começar com a fé, essa confiança, essa crença, viver de acordo com o que Ele nos revela. Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aqueles que têm fé devem crer que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois, querido ouvinte, nós devemos acrescentar a fé ao quê? A virtude. O que é virtude? Virtude no grego, areté. Excelência, moral, bondade de caráter, comportamento digno de aprovação. Ou seja, uma boa conduta. Então, nós devemos ter confiança em Deus, andar naquilo que Ele revelou e despertarmos em nós o caráter de Deus, no sentido de ter uma boa conduta. Quando uma pessoa realiza bem aquilo para a qual foi chamada. Bondade de caráter, comportamento digno, isso é virtude. Depois, nós devemos acrescentar virtude ao conhecimento. Conhecimento, irmão Giliardo, gnosis. Entendimento, compreensão. Conhecer. Conhecimento que orienta a vida. Querido ouvinte. Distinguir o certo do errado. Reconhecer a vontade de Deus. Tomar decisões sábias. Aplicar a verdade à nossa própria vida. Conhecimento é compreender a verdade de Deus e saber como vivê-la. Tá vendo? Nós já falamos de 3 qualidades. Essas qualidades são naturais para aqueles que querem não serem improdutivos nem infrutíferos. Viver como morto, de maneira nenhuma. Depois ele vai dizer, querido ouvinte, que nós devemos acrescentar conhecimento ao domínio próprio. Domínio próprio, no grego, encrateia. Autocontrole. Domínio sobre si. Governo sobre os próprios desejos e impulsos. Tá vendo? Domínio próprio é ter desejos, mas não ser escravizado por eles. Autocontrole. Através do Espírito Santo de Deus, nós podemos, nessa qualidade, fazermos ela crescer. Qual? Autocontrole. Louvado seja Deus. É viver como um vivo, de fato, um vivo com a sua sensibilidade aguçada para as coisas espirituais. E isso eu estou falando, é também ter autocontrole. Quando nós continuamos, nós temos o nosso irmão Pedro dizendo que nós devemos adicionar o autocontrole, o domínio próprio, à perseverança. Perseverança no grego, hipomoné.
Talvez eu não saiba ler no grego, né, querido ouvinte, mas está aí. Aportuguesado, hipomoné, ou seja, resistência, constância, paciência, firme capacidade de suportar. Você lembra da semente, querido ouvinte, que foi derrubada em meio aos espinhos? E aquela que foi na pedra? Aquela que foi na pedra é a pessoa que não tem raízes, né? E aí vem as coisas da vida, vem as perseguições, as provações, e por não ter raiz ela não se sustenta. E os espinhos é quando vem as riquezas, as coisas da vida, e ela quer seguir outras coisas no lugar de colocar como prioridade a semente a qual recebeu. A perseverança é justamente aquilo que faltou nessa semente que caiu sobre as pedras e também naquela que caiu entre os espinhos. Porque a perseverança, querido ouvinte, é continuar obedecendo, confiando e servindo, mesmo quando a resposta demora. As circunstâncias pioram, aparece sofrimento, surgem tentações, ou quando os resultados não são imediatos. Perseverança é continuar fiel quando seria mais fácil desistir. Mas é porque nós nos apegamos àquilo que de fato é a melhor escolha. Então persevere. Essa é uma qualidade que o nosso irmão Pedro nos ensina, que nós devemos fazer com que ela cresça, para que nós não possamos ser inoperantes e nem improdutivos. Depois o nosso irmão Pedro, ele nos ensina que devemos adicionar a perseverança à piedade. O que é piedade? Eusebeia, piedade, ou seja, reverência a Deus, uma conduta moldada por reverência, respeito ao Eterno, que nós demonstramos através das atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas ações. Piedade é levar Deus a sério em todas as áreas da vida. Piedade. Andar humildemente na presença do nosso Deus. Constantemente viver com a consciência de que pertencemos a Ele, ao Todo-Poderoso. Piedade. E depois o nosso irmão Pedro fala que nós devemos adicionar piedade ao quê? À fraternidade. Ou seja, Filadélfia, fraternidade. Ou seja, afeição fraternal, amor entre os irmãos, carinho pelos irmãos. Nós observamos fraternidade desde os primeiros dias da Igreja de Deus, quando os irmãos viviam em comum acordo, em união, em uma só verdade, em uma só fé, em um só batismo e compartilhando do pão. Ou seja, cuidado, proximidade, solidariedade, hospitalidade, perdão, participação nas necessidades. Isso aqui é muito importante. Não viver isolado, mas ouvir conselhos, abraçar quando alguém precisar de ajuda, oferecer apoio naquilo que você consegue. E também, por que não, nos alegrarmos quando o nosso irmão estiver bem. Fraternidade é tratar os irmãos na fé como uma verdadeira família, querido ouvinte. E, irmão Giliardi, e os nossos inimigos? O nosso Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos orar por eles. E aí é por isso, querido ouvinte, que o nosso irmão Pedro diz que nós devemos adicionar a fraternidade ao ágape. O que é isso? Amor. Amor, ágape. Ou seja, benevolência. Nós buscamos o bem do outro, ou seja, o próximo.
E o amor também é manifesto por atitudes concretas, ou seja, ações a qual nós demonstramos que de fato nós amamos. Olha só, querido ouvinte, amor é escolher e agir em favor do bem do outro. Enquanto a fraternidade fala do bem do nosso irmão, o amor fala do geral. É viver pelo bem do nosso próximo. Assim como o Senhor Jesus ensinou. Qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quando perguntaram para ele sobre o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus falou uma das parábolas mais lindas dos evangelhos. A parábola do bom samaritano. E aí no final ele aplica, né? E aí, quem era o próximo? Quem era o próximo? E aí a resposta, meu querido ouvinte, que nós podemos dar é: o próximo é onde a minha mão puder alcançar. Esse é o meu próximo. Onde a minha mão puder alcançar. Nesse sentido, querido ouvinte, eu quero encerrar trazendo o que nós entendemos ali. O nosso irmão Paulo, em 1 Coríntios 12, ele fala sobre os dons. Dom de profecia, dom de línguas, dom de curar, dom de discernir línguas. São muitos dons. E no final ele diz, mas eu vou ensinar um caminho mais excelente. E que caminho mais excelente era esse? É quando você vira a página, em alguns casos, ou quando você vai para o próximo capítulo. 1 Coríntios, no seu capítulo 13. O caminho do amor. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o caminho mais excelente. É um amor que guia os demais dons. E é por isso que aqui ele está como o último. O amor. Que nós possamos despertar essas qualidades em nossa vida, querido ouvinte. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Para sermos ativos. Para não vivermos como morto. Para as nossas percepções, a nossa sensibilidade estar ativa no mundo espiritual. De ouvir conselhos, de ler a palavra e sentir a presença de Deus, de orarmos, querermos participar ativamente das coisas e não somente frequentar. Não somente existir, porque os filhos também podem se perder e que isso não aconteça conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, nós agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, pela Tua revelação. Que nós possamos andar, Senhor Deus, humildemente em Tua presença, sempre ativos na caminhada para a qual a cada um de nós foi propostas. De maneira nenhuma, Senhor Deus, sentir dúvida ou estarmos desligados desse mundo, Senhor Deus, espiritual. Mas que os nossos olhos da fé, os nossos ouvidos, a nossa sensibilidade estejam, Senhor Deus, ativas para, Senhor, andarmos conforme os Teus caminhos, vivenciarmos a vida espiritual de fato como ela é. Com responsabilidade, com compromisso, abraçando, Senhor Deus, as responsabilidades a qual a cada um de nós é confiada. Deus bendito e santo, assim nós te pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe as nossas falhas. Visite, Senhor Deus, a cada um daqueles que clamam a Ti em oração, Senhor Deus, por causas específicas. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Visita não porque nós merecemos, Senhor Deus, mas é porque a Tua misericórdia é infinita, maravilhosa. A Tua bondade, Senhor Deus, é grandíssima. E o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos ser Teus filhos, Senhor Deus, e continuarmos ainda mais confirmando a nossa eleição. Tudo isso, ó Deus bendito e santo, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e desde já agradecemos. Amém, amém e graças a Deus.